Oi, meu nome é Juliana, estou no ponto A. Queria saber quando devo procurar um médico. Nesse quadro agora que está instalado, que é um quadro, vamos dizer assim, relativamente de pânico, ou seja, tem um certo pânico no ar, a gente orienta que, até pelo fato de que a gente só pode usar o medicamento nas primeiras 48 horas, os quadros mais intensos de febre, tosse e dor no corpo, que procurem um médico nas primeiras 48 horas. E aí, isso pode ser qualquer médico, não necessariamente um infectologista, não necessariamente um ambulatório de gripe. Qualquer médico pode te atender, te dar o diagnóstico de gripe ou não, ou de pneumonia ou não. Então, febre alta ou febre e tosse, com muita dor no corpo, a pessoa está prostrada, procure o médico, ele vai saber te dizer se é gripe ou se pode ser alguma outra doença, e aí, nesse caso, ele vai te encaminhar para o ambulatório ou já vai prescrever a medicação para você começar a usar. O medicamento tem ação quando usado nas primeiras 48 horas, mas o medicamento não é tão milagroso assim. Não é usou a medicação, acabaram todos os sintomas. Normalmente, quanto mais precoce forem os sintomas e mais precoce for o início da medicação, maior é a ação, menor vão ser os sintomas. Se eu uso o remédio muito próximo das 48 horas, ele diminui um pouco a evolução da doença, mas a pessoa continua tendo um pouco de febre, continua tendo tosse. Então o remédio não é milagroso, não é tomou a cápsula do Tamiflu, acabaram todos os sintomas. Não é bem assim. Ele funciona bem, ele diminui as complicações da doença, diminui a gravidade da doença, mas ele não acaba totalmente com os sintomas. E o remédio, vale a pena lembrar, deve ser usado nas primeiras 48 horas. Para adulto ele funciona muito bem, normalmente não tem tanto efeito colateral, e para criança normalmente tem uma certa indisposição. A criança normalmente apresenta náusea, apresenta vômito, então criança a gente tem que ter mais critério para usar a medicação, porque se a gente usa a medicação, começa a usar, e a pessoa toma 1, 2 dias ou começa a tomar de maneira irregular, isso pode levar a resistência viral, ou seja, o vírus adquire um conhecimento do medicamento, ele adquire resistência àquele remédio e o remédio passa a não funcionar mais. E é esse o grande temor de todas as autoridades de saúde pública, que é que esse vírus adquira resistência ao nosso medicamento, que é o oseltamivir, que é o medicamento utilizado no mundo todo. Se o vírus adquirir resistência a esse medicamento, a gente, num segundo momento, com um vírus talvez mais agressivo, a gente deixaria de ter a nossa única arma hoje no tratamento da doença. Oi, meu nome é Elizabeth, estou no ponto A e gostaria de saber qual unidade eu devo procurar se tiver o sintoma da gripe suína. Todas as nossas unidades estão, teoricamente, prontas para atender o paciente. Por quê? Porque, teoricamente, todo médico é capacitado para diagnosticar ou diferenciar uma gripe de um resfriado ou uma gripe de qualquer outra infecção. Existe uma unidade montada no Hospital Municipal, que a gente chama de ambulatório de gripe, aonde está tendo a procura espontânea. Toda procura maior está sendo direcionada para lá. Então, é um ambulatório onde existem 2 enfermeiras que fazem a triagem, existe mais algumas outras pessoas encarregadas de triar essas pessoas, e nos casos necessários essas pessoas são encaminhadas para o médico. É importante que a gente diga isso, por quê? Porque o volume de pessoas naquele local está muito alto e às vezes com pessoas sem sintomas clínicos de gripe. As pessoas com quadro que chegam lá e falam, eu estou gripado há 1 mês. Isso não é gripe, isso deve ser alguma outra coisa, isso é caso para ambulatório de rotina e não na emergência. Por quê? Porque elas vão chegar lá, vão ficar numa fila, porque a gente não consegue não ter fila, uma fila com mais 20, 30 pessoas, vão esperar e às vezes não é nada disso e ela acaba se infectando com o vírus da gripe. Então a gente pede para a população que tenha um pouquinho de discernimento. Se o quadro é um quadro que já vem se arrastando há vários dias, 3 semanas, 4 semanas, sintomas leves, ela vai procurar um ambulatório, marque a sua consulta rotineiramente, faça o agendamento e consulte normalmente. Se o quadro é agudo, 2 dias, 1 dia de febre, tosse, muita dor no corpo, aí sim é um quadro agudo e deve ser encaminhado para lá ou deve se dirigir ao ambulatório de gripe no Hospital Municipal. Para que a gente não exponha as outras pessoas ou a pessoa que não tem o sintoma da doença, se exponha desnecessariamente à doença.
Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Eu adoro esse programa. O pessoal da produção, então, nossa, só tem gente fina, show de bola. Inclusive, a gente estava aqui comentando que o programa de hoje vai durar mais umas 2 horas, porque... Não, brincadeira. Infelizmente, o diretor já cortou as nossas asinhas. O programa já está chegando ao final, mas não fiquem tristes, porque nós estaremos de volta no próximo Ponto A com muitas novidades. Inclusive, o Rafael está lá na redação preparando todo o conteúdo para o próximo Ponto A. Diz aí, Rafael. Olá, Carla, e coloca novidades nisso. No próximo Ponto A, iremos ter a estreia do quadro Na Sua Profissão. Iremos acompanhar o dia inteiro de trabalho da profissão de vendedora. Vocês irão se surpreender. E confira também no nosso site o esclarecimento sobre a matéria do quadro Nos Trilhos do Trem, exibido no programa passado. Um abraço e até o próximo Ponto A, Carla. Valeu, obrigada, Rafael. Então fica combinado assim, a gente se vê no próximo Ponto A. Enquanto isso, você vai dando uma conferida nos bastidores dessa gravação no www.pontoa.tv. E os horários do nosso programa você está vendo aqui na tela e é no canal Anápolis. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo, um abraço, tchau!